Veja no ICL Notícias, segunda edição. Contra a cassação de Glauber Braga. Deputado do PSOL faz greve de fome dentro da Câmara. Você conseguiu dormir algo? E recebe manifestações de apoio. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Extrema-direita acusada de corrupção. Mandaram a Polícia Federal aqui em casa por causa da denúncia e acharam. Prefeito TikToker de Sorocaba entra na mira da Polícia Federal. E os efeitos do tarifaço de Trump pelo mundo. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, também no canal da Voz Trabalhadora no YouTube e também na Pop TV no Rio Grande do Sul. Hoje a formação aqui do ICL Notícias, segunda edição, está completa. Chico Sá, Juliano Medeiros, a formação da primeira hora, né? Boa tarde. Exatamente, do começo da toda quinta-feira. O time que joga o primeiro tempo. Isso. Exatamente, time novo ali, aguerrido, vamos embora. Aguerrido, porque tem muita coisa. A gente traz uma apuração da Heloísa Vilela, segundo as contas do Planalto, e Juliano Medeiros pode ajudar a gente a colocar uma lupa nessa história a respeito da anistia. Gente, bolsonaristas tinham até a tarde de hoje, segundo a apuração da Elo, 252 assinaturas para pautar a urgência do projeto da anistia. Então, faltariam 5 por essas contas. E aí, a partir daí, a gente tem outros desdobramentos dessa história, né? Porque, para deixar claro, não garante votação no plenário. O Hugo Mota é quem decide se pauta ou não. Não é isso, Juliano? É isso. Bom, boa tarde, Gabi, Chico, toda a nossa comunidade do ICL. Para lembrar que o rito, o protocolo, quer dizer, o pedido de urgência para ser apresentado precisa de 257 assinaturas, né? Que é a maioria simples aí da Câmara dos Deputados, que tem 503 deputados, com maioria simples, um partido, um bloco de partidos pode apresentar o requerimento para apreciar um projeto com urgência, tá? Agora, a apresentação desse requerimento é para passar o projeto na frente de outros, tá? Para que ele seja, portanto, priorizado na votação da Câmara. A decisão se coloca este requerimento para votar ou não é do presidente da Câmara, o Hugo Mota, que teve ontem reunido com Jair Bolsonaro. A gente não sabe ainda o teor dessa conversa, né? Um mistério aí. Certamente o tema da anistia está na pauta, mas é curioso, Gabi e Chico, que isso aconteça justamente numa semana em que os sinais eram de recuo do bolsonarismo em relação a essa pauta, uma vez que os atos convocados para o final de semana não foram nem um pouco extraordinários, não impactaram fortemente a posição dos deputados. A obstrução que foi feita na semana passada e na semana anterior, nas comissões e no plenário da Câmara, por parte do bolsonarismo, causou um clima péssimo com o Centrão. O Centrão estava com muita má vontade para abrir qualquer espaço para o bolsonarismo se movimentar na Câmara. Então, chama atenção, para dizer o mínimo, né, que depois de uma semana teoricamente ruim para o bolsonarismo, eles tenham conseguido avançar na coleta dessas assinaturas. Vamos ver se foi a conversa de ontem, né, que pode ter destravado. Mas a relação do Centrão com o bolsonarismo, Chico, não era das melhores desses últimos dias, não. Não, você tinha, inclusive, ataques pesados do grande coordenador do ato do Bolsonaro, o Malafaia, o pastor Malafaia. Estratégia boa, é? Não é? Ele atacou diretamente o Hugo Mota. Então, não havia clima. Para quem acompanha a política há um tempinho, sabe que
Imagina era o Mota vai desfavorável. pautar logo depois de ser atacado ali na manifestação bolsonarista. Vai falar, não, gente, sim, eu vou sim pautar. Então, Não dá para E entender. recado que ele passa, né, quando ele faz isso. E na semana passada, nós tivemos uma votação que a gente comentou muito aqui no ICL, né, que foi a votação daquele projeto da Tereza Cristina para estabelecer a reciprocidade nas tarifas. E na tramitação daquele projeto, o bolsonarismo estava obstruindo, que a gente chama na Câmara, que é apresentar um monte de requerimento para atrasar a votação, criar dificuldade, criar problema. Nesse processo de obstrução, teve uma votação que foi nominal, ou seja, que os deputados tiveram que cada um votar e isso mostra o tamanho de cada bancada. Nessa votação nominal, o bolsonarismo teve 93 votos, ou seja, ali ficou evidente o tamanho real do bolsonarismo, 93. Bom, de 93 para 257, mais de 150 votos, mais de 160, só é possível se o Centrão entrar pesado. Porque ninguém da base do governo mais fiel vai entrar, nem o PT, nem o PSOL, nem o PCdoB, PDT, PSB, ou seja, a menos que o Centrão descarregue muitas assinaturas, o bolsonarismo não teria como chegar nas 257 assinaturas. Então, se essa informação for confirmada, se a apuração da Elô e de outros jornalistas for confirmada, só pode ser explicado por um acordo do Centrão com o bolsonarismo, que a gente vinha especulando aqui já há vários dias, né? Faz muito sentido, principalmente levando em consideração que a gente não tem uma aprovação do Hugo Mota por essa história, né? Porque a gente vai ter que ver se ele vai realmente pautar ou não, porque até agora o que me parecia é que ele não estava muito disposto a isso, né? Até porque não está com uma boa relação com o Centro. E não houve nenhuma pressão especial, nada que pudesse justificar isso, né? O ato, voltando ao ato da Paulista, uns disseram que tinha 30 mil, 40, 44. Não é gente na rua para mudar a história. Também não é. São mistérios do gabinete do Hugo Mota. E não é só uma relação melhor com o governo nesse momento, né? Que está ali com um trânsito melhor, com o presidente Lula, foi junto com o senador Davi Alcolumbre, né? Presidente do Senado, para o Japão, né? Mas também a relação com o Supremo Tribunal Federal, né? Tem sinalizado que ele diz que não quer desgaste entre os poderes. Estava até conversando com um cientista político a respeito disso, sobre como a tendência agora, segundo a avaliação dele, é que as coisas voltem aos poucos a uma acomodação, né? O Bolsonaro parece que deu uma bagunçada em tudo nos últimos anos e agora a tendência com o Hugo Mota e com o Alcolumbre, pelo menos essa intenção é de que as coisas voltem a ficar mais acomodadas, né? Um equilíbrio político entre os poderes um pouco mais normal, né? Uma normalização dessa o desenho era esse, mas com essa indicação, essa volta da chance do projeto de anistia, já muda tudo. Muda, inclusive, a relação com o STF, né? A menos que o bolsonarismo queira arriscar, botar para votar esse projeto agora. O Hugo Mota sabe quantos votos tem. Quer dizer, se tem alguém que sabe quantos votos esse projeto vai ter, é o Hugo Mota. Porque com 130, 140 votos dos partidos de esquerda e centro-esquerda e uma orientação dos partidos do Centrão para votar contra, esse projeto vai ser derrotado. Então, o que pode acontecer... isso seria, aí sim, uma baita reviravolta, porque seria um passo do Centrão em direção ao governo, a um compromisso mais firme com o governo do presidente Lula, botar para votar e derrotar. Que também é possível. É possível. Também é possível. E só para lembrar como é falta de disposição mesmo do Hugo Mota e do Centrão com o Bolsonaro, né, com o bolsonarismo, é que... Teve um momento antes do Hugo Mota ser alçado à posição de presidência que ele chegou a dar até entrevista para uma rádio em que ele estava falando o que ele achava do 8 de janeiro. E ele estava bastante relativizando, até dizendo, não, na verdade foi um quebra-quebra, né? Uma coisa assim, não é para tanto. E agora ele já tem um outro posicionamento a respeito disso. Então... é uma falta de disposição. No passado, já tentou, não, peraí, não é bem isso, né? Não, foi mais uma quebradeira. Foi só uma bagunça ali, bagunça. Né? Hoje o discurso já é bastante diferente. Então, já mudou um pouco. Tem falta de disposição ali. Mas lembrando também que essa fala foi logo depois que ele formou o bloco para sua eleição. Pois é. Então ele estava ainda mantendo ali os aliados, porque o PL votou no Hugo Mota. Então ainda estava num momento de... querendo agradar todo mundo. Exatamente. É isso. E tem uma cena, tem uma apuração de vários colegas nossos em Brasília que teria uma proposta para o Lula indultar a moçada que pegou penas muito pequenas. Seria um acordo com... O Bolsonaro ficaria fora da parada, mas indultaria
a raia miúda ali. É estranho, né? Os bagrinhos. Mas é estranho. Seria o Lula passando por cima do STF. Decisão do Alexandre Moraes, decisão da Corte, o Lula ia lá, passaria por cima de uma questão muito discutida, muito decidida no Poder Judiciário. Mas o boato existe. Quem sabe num entendimento com o Supremo. Definitivamente o presidente Lula não vai brigar com o Alexandre de Moraes para ficar bem com o bolsonarismo, Sim, obviamente. Claro. Agora, se for um jogo combinado, mas acho difícil. Até porque quem tinha disposição de rever o que fez, teve a oportunidade de fazer a transação penal, de fazer o cursinho da democracia, pagar R$5.000 de multa e não quis. Lembrando sempre, quem está agora enfrentando, quem está no banco dos réus, digamos assim, é quem não quis fazer acordo. Centenas fizeram, né? Centenas. Imagina. Vamos seguir falando de favor. Brasília, mas trazendo mais uma vez a história da cassação, né, do mandato do Glauber Braga, que está em greve de fome nesse momento dentro da Câmara. Desde ontem ele está lá, né, em protesto contra essa aprovação da cassação pelo Conselho de Ética. E agora essa história vai a plenário. Então, hoje cedo, o Glauber ele foi atendido por uma equipe de brigadistas da Câmara. Ele fez exame, né, para ver como é que estava, saturação, pressão, enfim, até porque ele está fazendo greve de fome. Então a gente tem as imagens, a gente está colocando aqui na tela, enfim, sobre essa saúde, como está a saúde do deputado nesse momento, e estava tudo bem, né? Eles atestaram que estava tudo certo com o deputado. Ele está dormindo numa cama improvisada, que a gente está vendo, até apareceu nas imagens, a cama, e ele falou também rapidamente com a Elo Vilela hoje de manhã. A gente tem aqui as imagens e a gente vai trazer agora. Vamos lá. Vamos chamar, não, a gente vai estar aqui por perto do agradeço. Obrigado. Você conseguiu dormir algo? Consegui. Aí, ele dizendo, né, respondendo a pergunta da Elo, e nessa mesma sala da comissão em que o Glauber está fazendo a greve de fome, hoje aconteceu um culto ecumênico, né, de apoio, em solidariedade. Tinha o Chico Alencar, também Erundina, que ontem falou, né, junto com o Glauber, a própria Sâmia Bonfim também. O Frei Davi estava lá também, então Sim. A gente traz imagens também de quando eles estavam fazendo esse ato. Vamos lá. A gente tem as imagens... agora sim, estamos exibindo as imagens aqui, trazendo aqui na tela. E eles estavam cantando. Então a gente traz aqui... Eles estavam cantando Cálice do Chico Buarque, né? Exatamente. Estava acompanhando aqui na redação enquanto a gente trouxe as imagens no ICL Urgente também. Bom, trazendo um pouco desse contexto aqui, Juliano e Chico, a Sâmia Bonfim também recuperou uma imagem que ontem na sessão do Conselho de Ética estavam o Nicolas Ferreira, enfim, estavam vários deputados ali da extrema-direita que até falaram abriram o microfone, falaram algumas coisas. E o Nicolas Ferreira, ele estava em contato com o ex-presidente Bolsonaro. Aparece a imagem, né, de uma fotógrafa, agora não vou me lembrar o nome da jornalista que tirou essa imagem, mas foi do Tempo, foi do jornal O Tempo. Ela flagrou, vamos dizer assim, o Nicolas Ferreira conversando durante, né, o conselho com o ex-presidente Bolsonaro, Chico. Eles estão em operação permanente, né? Eu creio que mais por a questão da anistia. Ali devia ser rolo de quantas assinaturas, o que é que temos, aí aproveita e o Glauber vai no bolo ali, porque o Glauber não é só adversário político significativo do bolsonarismo, mas do Eduardo Cunha, do ex-juiz Sérgio Moro, do Arthur Lira. O mandato do Glauber é marcado por essa luta contra gigante lá dentro. Ele não enfrentou bagrinhos, né? Ele foi pro pau com o que havia de mais forte no Congresso e na política brasileira nos últimos anos. Ele enfrenta o Eduardo Cunha no momento do impeachment da Dilma. Ele enfrenta o juiz Sérgio Moro na hora da glória do Moro. Ele o chama de juiz ladrão assim na cara. É aquela hora que fica carimbado para o Brasil inteiro o que seria, na real, o Sérgio Moro. E agora, nos últimos anos, o Arthur Lira, que era o caso do orçamento secreto.
essa cassação do Glauber, ela passa por todos esses capítulos. Ela tem a máfia do Eduardo Cunha, ela tem a máfia do Arthur Lira, e ela tem todo aquele movimento contra a Dilma. Então, é esse pacote, essa soma que desemboca na cassação do deputado. E mostra a gravidade do que está acontecendo, né? Porque o Glauber, para quem não lembra, na sessão que abriu o processo de impeachment contra a presidenta Dilma, porque, né, o impeachment ele é votado, o processo é instalado pela Câmara, gerando o afastamento da presidenta, depois confirmado no Senado. Naquela sessão, presidida pelo Eduardo Cunha, o Glauber ficou conhecido, para quem não era conhecido no Brasil todo, porque disse o que estava acontecendo. Falou: olha, Eduardo Cunha, você é um gangster. Cheiro de enxofre, né? Cheiro de enxofre, você não tinha que estar aqui. Foi uma fala duríssima. Sim. Né? E não aconteceu nada com o Glauber. Ele não foi parar no Conselho de Ética, ele não teve... Foi a sua cadeira cheira a enxofre. Cheira a enxofre. Quer dizer, o Arthur Lira, desse ponto de vista, é pior que o Eduardo Cunha, gente. O Arthur Lira abriu um processo de cassação porque um deputado denunciou um processo que estava em todos os jornais de uso das emendas parlamentares para compra de apoio, né, de um bloco de deputados e prefeitos pelo país por parte do Centrão. Sim. Quer dizer, que hoje está no Supremo, está lá com o Flávio Dino. Objeto de análise do Supremo. Objeto da queda do ministro Juscelino, agora do Lula. Exatamente. Isso está mais do que provado. Exatamente. Então o Glauber pode ser cassado, não é porque botou para fora uma arruaceira, aliás, tinha que ter sido protegido pela Câmara dos Deputados, porque ele, como deputado, estava no seu local de trabalho sendo provocado, sendo achincalhado por um arruaceiro do MBL. Botou o moleque para fora e ele que está sendo vítima de um processo de cassação. É absurdo, né? Mas, na verdade, a gente sabe que não tem nada a ver com isso. O Glauber está sendo vítima desse processo por conta da denúncia contundente que ele e o restante da bancada do PSOL fizeram contra o orçamento secreto. Né? Não há dúvida, agora usou palavras um pouco mais duras, chamou o Lira de bandido, e é isso que eles estão pegando para caçar. E é parte do acordo do Hugo Mota com o bloco que o apoiou. Né? Vocês lembram, tinha uma disputa dentro do bloco do Centrão, Elmar Nascimento, Antônio Brito, Hugo Mota, para ver quem ia ser o sucessor do Arthur Lira, e foi escolhido o Hugo Mota. Alguém tem dúvida que no pacote do Hugo Mota não entrou um compromisso de caçar o Glauber? É óbvio. Porque era isso que o Arthur Lira queria, isso estava prometido já. O processo foi aberto lá atrás, quando o Lira era presidente. Então, isso é um jogo de cartas marcadas. Agora, é muito grave o que está acontecendo. Eu falei agora há pouco com a presidenta nacional do PSOL, a Paula Corradi, que chegou em São Paulo agora há pouco, passou essa semana em Brasília, está muito preocupada, porque é o cordão da mentira. Quer dizer, você fala com um deputado que parece mais razoável do Centrão, não, imagina, vou votar contra, não sei o quê. O cara vai lá e vota a favor no Conselho de Ética. Né? Porque todos esses aí têm algum tipo de compromisso firmado, seja com o Arthur Lira, seja com o Hugo Mota, nesse bloco. É como se fosse um partido do Centrão. Né? É o bloco que eles têm para dirigir a Câmara. Então, é muito difícil a situação hoje do Glauber. Né? A gente espera que, se essa cassação for confirmada no plenário da Câmara, eles parecem que vão querer votar primeiro a cassação do Chiquinho Brazão, cujo relatório já está aprovado pela Câmara, pelo Conselho de Ética há mais tempo, né? O Chiquinho Brazão, que é acusado de ser o mandante da morte da Marielle, votar primeiro o Chiquinho Brazão para depois votar o caso do Glauber. Hoje a tendência são duas... Existe essa sinalização, já saiu até na Folha de São Paulo, claro, né? Acho não, isso foi dito, isso eu posso dizer aqui, foi sinalizado já pelo presidente da Câmara para a presidenta do PSOL, de que a presidenta do PSOL esteve reunida com ele, junto com a líder do PSOL, a Thalida Petroni, né? E ele disse que, olha, não, eu não posso dizer qual vai ser o resultado da votação do Glauber, mas eu me comprometo a botar o Chiquinho Brazão para votar antes. Simplesmente acusado de mandar matar a vereadora Exatamente. Maria Franco. Então, assim, é um negócio que realmente... não tem pé nem cabeça, quer dizer, você tem gente... Não é nem um equilíbrio, né, gente? Porque a sinalização que eles querem trazer é de um equilíbrio, vamos dizer assim. Exato, a gente coloca, né, no Conselho de Ética um parlamentar da esquerda e um da direita. Agora, gente, a gente está falando da acusação de mandar matar alguém. É uma coisa assim... Você tem outros que mataram gente com automóvel, né? Como o Gustavo Gaia, deputado por Goiás. Ele tem mortes nas costas e está lá. A outra pistoleira aqui em São Paulo, a deputada que perseguiu um jornalista na rua com revólver em punho, a Carla Zambelli, também não caçada até agora. Então... você tem uma lista que poderia ter vindo antes e nada.
Aliás, o Juliano estava retomando aquele discurso do Glauber quando ele vai falar com o Eduardo Cunha. A gente recuperou aqui essas imagens, acho que vale a pena a gente trazer aqui. Boa, essa fala. boa, muito bom. Deputado Glauber Braga, do PSOL. Eduardo Cunha, você é um gangster. E o que dá sustentação à sua cadeira cheira a enxofre. Eu voto por aqueles que nunca escolheram o lado fácil da história. Eu voto por Marighella. Eu voto por Plínio de Arruda Sampaio. Eu voto por Evandro Lins e Silva. Eu voto por Arraes. Eu voto por Luiz Carlos Prestes. Eu voto por Olga Benário. Eu voto por Brizola e Darcy Ribeiro. Eu voto por Zumbi dos Palmares. Eu voto não! Só reforçando aqui, né? Ele estava ali no voto, votando contra o impeachment da Dilma Rousseff, no fim das contas. Um dos votos mais marcantes, né? Não, belíssimo voto. É na hora que, nesse mesmo momento, um pouco depois, o Jair Bolsonaro louva o torturador maior desse país, o coronel Brilhante Ustra, e vota para a derrubada da Dilma. E um monte de parlamentares ali da direita votando pela família. Foi um show de horrores. Show de horror total. Essa votação do impeachment. E esse sujeito, que foi chamado de gangster, que foi preso na Lava Jato, que, enfim, todo mundo conhece a reputação do Eduardo Cunha, não teve coragem de mover um processo de cassação contra o Glauber. Vejam que coisa, né? Veja, e eu falei isso um tempo atrás, pessoal, quando questionavam por que será que não era uma boa ideia todo mundo votar no Lira, por que não era melhor fazer um grande consenso? E eu fazia a seguinte pergunta: o que ganha o Brasil com um presidente da Câmara com superpoderes, com 490 votos, 470 votos, o presidente mais votado da história? O que ganha o Brasil com isso, gente? Como se fosse possível construir algum tipo de entendimento com essa gente. Olha o que estão fazendo. Estão caçando um deputado honesto, combativo, porque falou o que todo mundo sabe, que o Arthur Lira é um bandido e é um bandido mesmo. E só não está preso porque é poderoso, porque se não fosse tão poderoso já estava preso. Enfim. Aliás, a gente estava falando aqui sobre esse paralelo com o caso do Chiquinho Brasão, né? No momento que se discute também esse caso do deputado Glauber Braga, acho que vale a pena a gente trazer aqui, a Lu Vilela gravou com a Fernanda Melchiona também do PSOL, né? Falou sobre essa movimentação. Então a gente vai trazer aqui as imagens da Lu Vilela. Vamos lá. Parece haver um movimento sorrateiro de equiparar coisas absolutamente desiguais para levar a plenário, fazendo uma espécie de chantagem sobre a bancada do PSOL. Chantagem não cola conosco, né? Primeiro, nós vamos seguir exigindo que a cassação do Chiquinho Brasão seja pautada. E segundo, obviamente, não vamos aceitar equiparar casos extremamente diferentes. Nós estamos falando da pena de homicídio e estamos falando de uma perseguição política, no caso do Glauber. É isso, né, gente? É o que a gente falava aqui. Foi didática também a deputada Fernanda Melchiona, né? Sobre a equiparação dos dois casos. Realmente não tem o que comparar aí. Não tem sentido nenhum essa cassação. Cara, o moleque lá do MBL vai com a clara intenção criminosa de prejudicar o Glauber. Ele vai provocar, o deputado no ambiente de trabalho dele. O cara é um invasor. Não, o Glauber tinha que estar sendo protegido pela Câmara, pela segurança da Câmara, né? E fora que, assim, as coisas que o moleque disse, né? Ele fala, mãe corrupta, sua mãe é corrupta e safada. Olha isso. Gente. A mãe do Glauber morreu poucas semanas depois, estava já numa situação gravíssima de saúde. Não, veja, é o tipo de coisa que realmente é um escárnio. Eu espero que, caso esse absurdo seja consumado no plenário da Câmara, pode ser que seja, o PSOL, a esquerda, o líder do PT, o Lindbergh, está muito empenhado, a líder do PSOL, a Lira Petroni, está muito empenhada, esse bloco. Mas se esse absurdo se consumar, que isso seja revertido no Supremo. Porque, obviamente, vai haver um questionamento dessa decisão, porque não há base, não há quebra de decoro nenhum. Não. Quer dizer, não é possível que seja considerado quebra de decoro que um deputado coloque para fora da Câmara, faça o trabalho que tinha que ser a Polícia Legislativa de botar para fora da Câmara um sujeito que estava provocando os deputados com baixaria, quer dizer. Então, se
esse absurdo for consumado no plenário da Câmara, e infelizmente hoje esta é uma tendência, que o Supremo tenha a decência, a dignidade de não deixar passar. Porque, ó, o Supremo, gente, a gente sempre diz aqui, hoje é um poder importante para equilibrar, né? Dentro do Poder Judiciário é uma instituição importante para equilibrar a democracia, está fazendo o processo de julgamento dos golpistas, tudo isso é muito importante. Mas se a gente teve Jair Bolsonaro como presidente, foi porque o Supremo legitimou o impeachment contra a presidente Dilma sem provas, porque houve questionamento no Supremo. O Supremo legitimou a prisão em segunda instância para que o Lula pudesse ser preso, mudou a interpretação sobre a prisão em segunda instância para prender o Lula, para tirá-lo da eleição. Então, alto lá da gente também pintar um judiciário, um STF que eles erraram muito, lavaram as mãos, né? Quando o Bolsonaro foi processado por racismo, não foi condenado. Quando foi processado por apologia ao estupro, não foi condenado. Todas essas barbaridades que a gente viu o Bolsonaro fazer na Câmara... Não só não foi condenado, como foi alçado à presidência da República. Exatamente, Gabi. Todas essas barbaridades que o Bolsonaro fez contra minorias, contra seus colegas de bancada, fora os escândalos da rachadinha e outras coisas que ele fez como deputado, todas foram parar no Supremo. E nenhuma gerou uma condenação. Não é possível que a Câmara casse um deputado como Glauber por quebra de decoro e o Supremo chancele isso no dia seguinte. Vai ser uma desmoralização do Supremo Tribunal Federal se ele voltar a ter a posição que teve antes do Bolsonaro virar presidente, que era de deixar o mundo da política resolver os seus problemas. Ou seja, as barbaridades por parte da extrema-direita e do Centrão sendo produzidas aos montões sem que nada fosse feito. Vamos ver. É isso. E a própria PGR, né, que já houve aquele momento em que houve um engavetamento geral, né, ao invés de denunciar os casos que foram levados, envolvendo principalmente o ex-presidente Bolsonaro. Juliano, a gente vai te liberar. Muito obrigada por hoje. Estou indignado hoje. Mas amanhã... Professor. O professor tem aula. Agora ele vai para dia de dar aula hoje. Os meus alunos não vão ficar sem professor hoje, não. Mas amanhã eu estou de volta. Aí. Então amanhã. Maravilha. Obrigada. Obrigado, querido. Valeu. Rodrigo já está entre nós? Já está. Rodrigo Viana. Trazendo aqui a sua urgência das notícias. Rodrigo Urgente. Urgentíssima. Rodrigo Urgente. Em regime de urgência urgentíssima. É isso. Sim, regime de urgência. A gente continua aqui falando do caso envolvendo o deputado Glauber Braga, né? E agora, Rodrigo, a gente explicava aqui como está se movimentando para pautar a cassação do Chiquinho Brazão, né? Que seria uma forma que eles acreditam de equilibrar o jogo num jogo que não existe equilíbrio. É uma falsa equivalência, né? Exato. Porque um acusado de um homicídio e o outro acusado de dar um pontapé no traseiro de um provocador. Agora, São casos Rodrigo, bem diferentes. será que pode começar, né, a se seguir uma fila, acender uma possibilidade de mais cassações na Câmara? Ou você acha que eles entregando o Chiquinho Brazão já se cumpriu o equilíbrio esse falso equilíbrio que a gente está falando aqui? Eu acho que para por aí. O correto era caçar o sujeito que defendeu a morte do Lula, né? Isso seria o correto. A AGU pediu, né, que a Polícia Federal e a PGR investiguem o Gilvan defendendo. Mas eu acho que não avança, isso não avança não, lá na Câmara. Eu conversava mais cedo, a gente tinha a apuração da Heloísa Vilela, eu não sei se vocês deram todos os detalhes sobre isso, os caminhos que a defesa do Glauber vai tentar ainda para tentar salvar o mandato. Vale a pena a gente ressaltar aqui. Então eu posso trazer aqui, são dois caminhos. Primeiro, na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, a defesa do Glauber vai alegar a suspeição do relator, do Paulo Magalhães, porque o Paulo Magalhães também cometeu, né, um ato de agressão a um manifestante. Não, bem pior. Eu lembro dessa cena, ele bate no Maneca Muniz, que é um jornalista da Bahia, autor de um livro que falava algumas histórias reais do tio dele sobre a vida do ACM, Antônio Carlos Magalhães. Foi solto ele leva uma surra. Paulo Magalhães, que é da família do ACM. Então a defesa do Glauber vai alegar, assim, vai argumentar que, pelo regimento, um relator que tivesse cometido um fato da mesma natureza, vamos dizer assim, não poderia... uma agressão, não poderia relatar um caso desse. Então, suspeição do relator na CCJ, um argumento mais jurídico, vamos dizer, processual. Se não for aceito pela CCJ, aí a tentativa vai ser no plenário mudar o entendimento. Em vez de você avaliar o relatório apresentado pelo Paulo Magalhães, Gabi, eles vão propor uma resolução
Por que isso muda as coisas? Me explicava a Heloísa Vilela. Porque na resolução cabe emenda. Então você levaria o caso do Glauber, isso se houver um acordo, se o Palácio do Planalto fizer algum tipo de força para tentar salvar o mandato. Caberia um adendo, uma emenda, e aí você poderia transformar o que hoje é cassação numa suspensão por um mês, ou numa, enfim, uma pena menor, que não fosse a cassação tão drástica, né? Uma pena tão drástica. Que era o razoável, nem isso, na verdade, mas já que vai punir de alguma forma, uma suspensão mínima ali. Só para dar o crédito, essa explicação toda foi a Heloísa Vilela que passou para a gente por telefone, explicando, isso é o que o que ela colheu, né, com a assessoria jurídica do Glauber. O cenário que está se desenhando por parte da defesa do Glauber, né? O que eles quais são os caminhos que eles vão tentar percorrer agora, para além desse também que não deixa de ser uma estratégia, né, do Glauber, que está ali como uma forma de manifestação dentro do Conselho de Ética até agora, né? Tá dormindo lá, tá com um colchão improvisado, a gente trouxe aqui as imagens também. E acho que a gente tem também, Rodrigo, eu perguntava sobre o caso do Gilvan da Federal, né? Sobre essa possibilidade, tem o julgamento da Zambelli também no STF, né? Que é importante. Aí é outro departamento, né? Não passou pela Comissão de Ética, né? Mas não deixa de ser também uma conjuntura política aí que pega parlamentares, né? Da direita e da extrema-direita. Agora, gente, o deputado Rogério Corrêa, ele denunciou, né, o que seria uma paralisação de um processo disciplinar contra o deputado Éder Mauro também, já que a gente está falando de casos que não foram parar no Conselho de Ética ou que não foram adiante, né? O Éder Mauro, ele deu um soco num manifestante dentro da Câmara. A gente comentou sobre essa história ontem, aqui foi em junho de 2024, quando o Conselho de Ética estava analisando a cassação do André Janones. A gente tem as imagens também desse momento. Vamos assistir? Bolsonaro na papuda! Bolsonaro na Daqui a pouquinho a gente vai trazer os detalhes dessa história com o Guilherme Amado. Que ambiente edificante, né, para os nossos filhos, para as famílias brasileiras. A atividade parlamentar, né? Meu Deus. Daqui a pouquinho o Guilherme Amado vai trazer mais detalhes sobre esse caso que a gente trouxe agora, que vai nessa linha que a gente está discutindo aqui. Uma outra história interessante envolvendo um político da extrema-direita, um prefeito, né, na verdade. É o Rodrigo Manga, o prefeito de Sorocaba, do Republicanos, que é o partido do Tarcísio, né, do governador de São Paulo. Ele foi alvo da Polícia Federal, alvo de busca e apreensão, que investiga desvio de recursos na área da saúde. A Polícia Federal encontrou uma certa quantia ali em espécie, né, Rodrigo? Sim. 800 mil reais. 864 mil. Dentro de um carro da cunhada desse prefeito. Da cunhada, que essa é a pastora Simone, casada com o bispo... Olha lá, dinheiro em espécie. Casada com o bispo Josivaldo Souza. É a pastora Simone que é casada. Eles têm negócios com a prefeitura e com a OS, o rolo todo é uma OS, Organização Social, que administra a saúde de Sorocaba. É uma terceirização. Ou seja, de uma cidade daquele tamanho, uma cidade de porte, uma cidade importante, uma cidade aqui colada em São Paulo, uma cidade muito importante politicamente. E a saúde de lá está na mão dessa gente. Esse bispo, ele é do rolo, né? Ele já teve uma briga gigante com aquele outro bispo, o Valdomiro. O do chapéu. Ele rompe e inventa uma nova igreja, cria uma nova igreja, mas ele vem lá do mundo do Valdomiro. E esse dinheiro estava com ele porque ele tem essa movimentação. Ele está metido no serviço de saúde. Tudo bem que ele ore, que peça a Jesus para salvar as pessoas, mas ele é remunerado com o dinheiro da saúde da prefeitura? Ele cura? Chico, quase R$1 milhão. Acho que vale a pena colocar a imagem de novo. Aí são imagens da Polícia Federal. Essa imagem é muito boa. É o dinheiro apreendido hoje em caixas de papelão dentro do carro desse casal, o bispo e a bispa, né? A Simone... O bispo e a bispa, a pastora Simone. A pastora Simone e o bispo Josivaldo? Josivaldo Souza. Rapaz, olha isso aí. Ele é importante entre as igrejas evangélicas do Brasil. Tanto que essa ruptura dele com o Valdomiro
abalou as igrejas, ele é um bispo... É um personagem importante. Na questão na política das igrejas. Agora, o mais importante é que a Simone é cunhada do Rodrigo Manga. Que é esse prefeito que ficou conhecido pelo TikTok, Pelo né? TikTok. Por fazer vídeo ali, falando da gestão dele, fazer supostamente vídeos engraçados. E ele é da extrema-direita. Ele convidou o Pablo Marçal para ser secretário dele em Sorocaba, porque ele tem uma autoestima muito elevada, esse rapaz. Que surpresa também, né? Ele convocou o Pablo Marçal, vem para Sorocaba ser secretário aqui, porque isso aqui é a melhor cidade do mundo. E aí o Pablo Marçal não foi. Mas ele, além de fazer esse convite, depois de a Polícia Federal bater na porta dele e de vários outros e recolher mais quase R$1 milhão em espécie, sabem quem que ele botou a culpa? Adivinha? No Lula. E o Lula? E o Lula, hein? E o Lula, hein? É o famoso meme. É. Tem o vídeo dele, não tem, Gabi? Dele botando a culpa no Lula? Acho que nós temos aí. A gente tem essas imagens, ironizando também a operação da Polícia Federal, né? Vamos assistir. Foi ao lançar minha pré-candidatura a presidente da República pontuar em 3º lugar nas pesquisas internas, em 2º lugar para o governo do estado, mandaram a Polícia Federal aqui em casa por causa da denúncia e acharam algumas coisas aqui em casa. Bolo de cenoura, Nutella e o Pokémon que o meu filho tanto ama. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou mudar a minha pré-candidatura agora. Eu vou intensificar mais ainda. Eu não tenho medo de você, presidente Lula, e de nenhuma outra autoridade que está incomodada com a nossa ascensão. Nós vamos mudar esse país. Nós vamos mudar a qualidade de vida da população. Vem morar em Sorocaba, vamos juntos fazer dessa cidade a melhor cidade do Brasil para se viver e do Brasil, o melhor país do mundo para se viver. O melhor país do mundo, a melhor cidade do mundo. E ele tá descalço. Vocês viram ali que ele tá descalço? Ele quer passar essa imagem, né, ele quer passar essa coisa de que foi atacado, que tá... Não só isso, mas a extrema-direita gosta de mostrar, né, como a gente é do povo. O povo, você viu o condomínio lá? Não sei se é condomínio, o bairro lá que ele mora, não é muito simples. E essa grana, aí é o dinheiro da foto, da grande foto, do grande vídeo. Mas tem bloqueado já da turma toda 20 milhões, a Polícia Federal bloqueou. Esse caso não é assim, inventaram isso ontem à tarde. Começou no governo Bolsonaro, pela Polícia Federal, gestão Bolsonaro, em 2021. E ele vem... essa foi apenas mais uma operação. Mas já teve quebra de sigilo. Por que descobrem? Por que foram no carro do bispo hoje e da bispa? Porque o sigilo liga ele diretamente ao cofre da prefeitura. Tem transações suspeitas. Envolvendo o bispo e a bispa. Por meio dessa OAS, dessa organização social, que é um balcão de picaretagem sem fim, pelo que diz a Polícia Federal. Não sou eu. Dentro da gestão do Rodrigo Manga. Tudo dele. Esse aí. Tudo dele. Ele participa de lives com as lideranças de extrema-direita. Ele, para alguns, seria o novo Nicolas. Ele seria o Nicolas de São Paulo. Porque ele sabe operar as redes sociais. Ele tem 5 milhões de seguidores. Para chamar o Pablo Marçal para ser secretário dele? Porque ele tem autoestima. E ele tem autoestima tão grande que ele acha que o Lula ligou para a Polícia Federal para mandar bater na casa dele. Como se o Lula pudesse interferir na Polícia Federal. Ele deveria ter ligado para o Bolsonaro. Na verdade, que ele quer, a imagem que ele quer passar é essa, né? De que Lula interfere na Polícia Federal. É uma acusação, né? Mas como explicou o Chico, essa investigação, é importante deixar isso claro. Essa investigação começou no governo Bolsonaro em 2021, 2022. Sim, já tem quebra de sigilo, já está muito adiantada. O próximo passo é cadeia. É cadeia. Aí ele vai poder andar descalço à vontade. Aí sim. Vamos seguir, gente, voltando a falar sobre o caso do Glauber, que está na Câmara, e também como estão tentando agora equilibrar, entre aspas, esse caso do Glauber, também entregando ali na bandeja das cassações o Chiquinho Brazão com o Guilherme Amado, que está chegando agora aqui para conversar com a gente. Amado, boa noite, querido. Traz para a gente, por favor, a sua apuração a respeito disso. Eu estava conversando com o Rodrigo Viana agora, perguntando se isso pode andar um pouco mais a fila do Conselho de Ética ou se você acha que não, que eles já vão equilibrar com o caso do Chiquinho Brazão. E aí, Gabi, boa noite para você, boa noite, Chico, boa noite, Rodrigo, boa noite, comunidade. O que é um absurdo, né? Porque você comparar o caso de um deputado que vai ser condenado por planejar, por encomendar um homicídio, com o de um deputado que botou a pessoa que incomodava ele para fora da Câmara, mostra o absurdo da coisa como um todo, né? De novo, eu venho falando isso aqui há bastante tempo. Eu acho que cabia uma punição ao Glauber Braga.
uma advertência, alguma coisa proporcional à gravidade do que ele fez. Agora, o fato do Chiquinho Brazão ter ficado aquele caso parado ali aquele tempo todo e você querer tratar as duas coisas como equivalentes, mostra a gravidade. O que foi feito no Conselho de Ética no caso da Carla Zambelli? O que foi feito no Conselho de Ética com o caso do delegado Éder Mauro, que agrediu, praticou agressão física dentro da Câmara, uma coisa muito mais agressiva? O que é feito com os diversos casos envolvendo corrupção comprovada de diversos deputados e que não dá em nada? É um Conselho de Ética completamente enviesado. E é lamentável que isso tenha chegado ao ponto que chegou. Eu citava aqui agora há pouco exatamente esses dois casos, Amado. O da Zambelli também, né? É importante a gente lembrar dessas histórias, agora está até em outra seara, né? No Supremo Tribunal Federal. E é isso que você disse, né? É um desequilíbrio muito claro. A gente está falando do caso da Marielle, né? Mandou matar. Sim. Não, e o do Chiquinho Brazão está parado há 1 ano. Há 1 ano. O do Glauber andou rapidinho. Sim. Então, se ele quer equilibrar, devia começar por aí. Por que demorou 1 ano para andar? E assim, você vai dar a mesma pena? Isso alguns deputados falaram ontem na sessão e hoje a Fernanda Melchiona deu uma entrevista que vocês mostraram agora há pouco aqui, falando exatamente isso, a desproporção, né? A defesa do Glauber, Guilherme, eu tentava explicar aqui mais cedo, tem uma expectativa, uma esperança, talvez seja o melhor dizer, que no plenário talvez haja como reduzir de cassação para uma advertência ou para uma suspensão, que seria uma punição grave também, mas menos grave do que a cassação, né? Você acha que teria algum caminho para isso, converter a cassação que está no relatório? Para isso, me explicava a Elo Vilela mais cedo, né? Você teria que fazer um projeto de resolução e aí permitir emendas que levassem, em vez de caçar, vamos suspender durante 1 mês, ou vamos dar uma advertência para o Glauber. Você acha que tem caminho para isso? O Palácio do Planalto teria que entrar na jogada para isso acontecer? Teria que entrar na jogada, sem dúvida, Rodrigo. E, aliás, eu acho que quem pode ser determinante no desfecho dessa história toda é o Palácio do Planalto. É o quanto, de fato, o Planalto articular para tentar defender o Glauber Braga. Ajudaria, por exemplo, muito se o Planalto usasse a força que tem para tentar intermediar algum tipo de pacificação de ânimos entre o Glauber Braga e o Arthur Lira. Não vamos ser ingênuos. O Lira e aliados dele estão empenhadíssimos nessa cassação. O Arthur Lira é um aliado hoje do governo. Acabou de autoria do projeto mais importante para o governo hoje de tramitação na Câmara dos Deputados. O governo poderia ajudar a fazer essa ponte. É claro que o Glauber Braga vai continuar fazendo as críticas que faz e que são necessárias serem feitas ao Arthur Lira, mas o Planalto pode usar a força que tem para tentar reconstituir um mínimo de civilidade ali no convívio entre ambos, para que a gente não chegue a essa situação do jeito que está. Porque do jeito que está hoje, a corda vai arrebentar do lado mais fraco, que é do Glauber. Eu acho que também, Amado, agora há pouco a gente trouxe aqui as imagens do caso envolvendo o deputado Éder Mauro, né? Que deu um soco num manifestante dentro da Câmara em 2024, no meio do ano passado, na metade do ano passado, e o Conselho de Ética analisou a cassação do André Janones nesse momento e foi ali que tudo aconteceu, né? Agora, o deputado Rogério Correia, ele denunciou a paralisação desse processo disciplinar, né, contra o Éder Mauro. E que de novo, um absurdo, né? Então, quer dizer, você ter um caso de agressão, acho que do Éder Mauro foram chutes, né? Uma série de chutes, eu acho que teve soco também, e aí não acontece nada. E no caso do Glauber acontece. Esse caso do Éder Mauro, eu acho que ele é bem ilustrativo, porque a gente está falando de 2 agressões físicas, né? Então, quer dizer, se o do Éder Mauro está parado, por que o do Glauber andou? Se o Éder Mauro não ensejou cassação, por que o do Glauber ensejou?
fica claramente aí a perseguição que houve ao caso do Glauber, né? E a proteção que houve ao Éder Mauro. Vamos lembrar, a gente está falando de um deputado do PL, que é a maior bancada da Câmara, e a gente está falando de um deputado do PSOL, que é uma das menores bancadas da Câmara. Então a força política aí fala muito, né? O Glauber também, ao longo, e aí não estou dizendo que ele está errado nisso, é uma constatação, mas o Glauber, ao longo do processo, ele também não tentou nenhum tipo de conciliação. De novo, não que ele necessariamente tivesse que fazer isso, mas o fato é que a gente está falando de uma casa de políticos, onde a política rege as relações, né? Então, num caso como esse, você também manter a beligerância, você também está contribuindo, provavelmente, para que essas coisas andem mais rápido. Não sei se vocês querem comentar esse caso. Eu queria trazer uma informação aqui do deputado federal Lindbergh Farias. Ele deu uma coletiva de imprensa agora há pouco, Amado, ele é líder do PT na Câmara, né, gente? Ele fala sobre essa história das assinaturas que foram coletadas pela Anistia. A gente trouxe informação na abertura do programa da apuração da Heloísa Vilela, de que os bolsonaristas tinham por volta das 3 horas da tarde de hoje, 252 assinaturas para pautar a urgência do projeto de anistia, então faltariam só 5. E agora há pouco o Lindbergh Farias falou a respeito disso. Ele se mostrou, na verdade, bastante insatisfeito com essa história, com os deputados que assinaram esse requerimento de urgência, para que o projeto de anistia, aliás, vá para o plenário sem precisar passar pelas comissões. O Lindbergh Farias disse, abre aspas, as pessoas nessa casa têm que se definir quem é governo e quem não é governo. Não é normal partido que tem cargo no governo votar nesse projeto em um momento como esse, fecha aspas, para o Lindbergh Farias. Ele está falando, né, porque tem muito ministro do Centrão que está no governo Lula e ainda assim, né, o União Brasil, por exemplo, é completamente rachado, né, e muitas vezes vota alguns apoiando o governo, outros não. E ele também disse que viu, sim, essa lista de assinaturas e que ficou surpreso com o tanto de deputado que aderiu a esse requerimento de urgência. Então, o líder da bancada, né, da Câmara dos Deputados do PT, da base do governo, falando a respeito da anistia. Porque, de fato, né, há poucos dias a gente falava sobre a dificuldade de pautar a anistia dentro da Câmara. Mas a avaliação no Palácio do Planalto, há 2 semanas, a gente falou disso aqui, era de que eles tinham condições de conseguir esse número, né? Lembrando que, veja bem, tem uma diferença aí, 257, né? Se estão a 6 números, se estão a 6 ou 5 assinaturas, vão conseguir, né? Vão conseguir pautar a urgência, aprovar a urgência. Esse número é um número que tem que se manter para que eles aprovaram, né? Então tem que ter os 513 deputados em plenário e desses 513, pelo menos 57 tem que votar a favor para a anistia ser aprovada. Mas para ir a plenário, só para explicar também, que mais cedo o Lindbergh Farias, que deu essa coletiva agora, às 5h30, 5h50, ele deu essa coletiva cobrando, né? Porque o Lindbergh disse que viu a lista e que ficou surpreso, né? Como a Gabi dizia, surpreso, ou pelo menos assim, desgostoso por ver que vários partidos com cargos no governo deram apoio à anistia. Apresentada a lista com 257 nomes, pelo menos, Chico, isso vai para a mão do Hugo Mota. E o que o Lindbergh explicou mais cedo? Que tem 2.000 projetos com urgência aprovada esperando na fila. Você ter a urgência aprovada quer dizer que você entra na fila. Na fila da urgência. Na fila da urgência. E como é que define qual é que vai para o plenário? O critério que tem sido utilizado em outros mandatos e também pelo Hugo Mota é: os líderes têm consenso? Esse aqui é um assunto que merece passar na frente dos outros e ir para o plenário? Por enquanto não tem, entre os líderes, mesmo que tenha as 257 assinaturas. Então, o primeiro passo é conseguir as 257 assinaturas, né, para o lado do bolsonarismo. E o segundo passo é convencer os líderes de que, apresentadas as assinaturas, o presidente seja instado, né, o Hugo Mota, a levar o caso para plenário. E depois colocar também 257 votos no plenário. São vários passos. Isso. E no meio do caminho tem a negociação de ministério com Lula. Porque tanto o União Brasil quanto o PSD,
tal, estão negociando aumentar espaço no governo Lula. Então tudo isso está em jogo também, eu imagino, né? Nesse momento em que assinaturas assim surpreendentes, segundo o Lindbergh, apareceram nesse documento, Gabi. E até deve ser o Pedro Lucas que vai substituir o Juscelino Filho, né? Pelo menos a operação que a gente tem até o momento. O Amado pode falar muito melhor para a gente. Mas ele faz parte daquele grupo do União Brasil que tenta ali manter as coisas um pouquinho mais equilibradas, porque o partido vota bastante diferente, né? Ele pensa de uma maneira bastante diferente. O União Brasil, vamos lembrar, né, gente, ele vem do DEM e vem do PSL. Então, assim, ele é um partido de direita, ele é o partido que era antes da explosão do bolsonarismo, ele era o partido de direita do país, o DEM, e depois foi o partido que serviu de barriga de aluguel para o Bolsonaro chegar ao poder em 2018, o PSL. E aí, isso que o União Brasil é hoje, um partido de centrão, dos partidos de centrão, um dos que mais tem pé e origem na direita, né? Então não é muita surpresa que tenha em vários momentos votado contra o governo e com o bolsonarismo. Agora vamos ver se o Pedro Lucas, se de fato for escolhido, como estão dizendo que será, se ele vai conseguir segurar o partido para seguir na base do governo. Assim, União Brasil, vamos relembrar também, é o partido do Ronaldo Caiado, o Guilherme Amado relembrava aí, né? Já foi PFL, né? Antes de ser DEM, né? Partido do ACM, do velho ACM. Velho ACM, há muito tempo. O partido da direita que veio. Então a gente tem uma história longa e hoje é o partido do Caiado, que semana passada lançou a pré-candidatura dele a presidente de oposição ao Lula. Só que no lançamento, claro, não estavam os ministros do partido que participam do governo Lula, que é uma candidatura de oposição, e não estava o presidente do partido, Chico, o tal do Antônio Rueda. O Antônio Rueda. Né? Que também se envolveu aí. Passou longe. Passou longe. Então, é um partido que mantém um pé em cada canoa, é claro, é um partido de direita, mas que até agora tinha escolhido não brigar totalmente com o Lula, manter realmente um pé em cada canoa, prolongar isso adiante. Se aprovar, se der muitos votos pela anistia, né, começa a colocar em risco a sua posição dentro do governo. Azeda um pouquinho o clima, né? Azeda um pouquinho. O Lindbergh deu essa sinalização aí mais cedo, né? O Rueda não é bobo, né? O Rueda é do grande jogo do lobby no Brasil hoje, ele tem muita importância nas conversas deles, de Faria Lima, ao pessoal da construção civil, aos grandes escritórios de advocacia. Ele é um pernambucano muito ligeiro, né? Ele pega o partido praticamente para ele agora naquela confusão com o Luciano Bivar. Na verdade, ele briga com o Bivar, né? Casa incendiar tudo. Ele acusa o Bivar de incendiar a casa dele. O clima foi esse. É o fogo no parquinho, né? A menor acusação foi: você incendiou minha casa. Uma casa lá... Um condomínio. Perto no litoral de Pernambuco, no litoral sul de Pernambuco. Então, o clima foi esse no União Brasil. É esse União Brasil que aí o Bivar cai fora e ele segue dono do partido agora. E não vai no lançamento vai no lançamento do Caiado, porque ele não é de botar ficha em candidatura fracassada ou meia boca. Pois é, e o Caiado, por enquanto, é um balão de ensaio danado, querendo ocupar um espaço da direita que não se define. O Caiado tenta ocupar esse espaço, né? Isso. Agora, o que chama a atenção é que nós estamos no meio da negociação para ver quem é que fica com os cargos aí de ministério. Será que o Rueda não está com essas assinaturas debaixo do braço, indo bater lá no governo? E falando assim, vocês querem que eu tire algumas assinaturas desse pedido? Bem capaz. Então, me deem mais um ministério aí, né? Sim, é bem provável, Gabi, que isso esteja rolando. Mas você ia falar outra coisa, né? Não, eu ia comentar, porque o Chico estava falando sobre a história do incêndio, né? Só para mostrar como as coisas acontecem ali dentro do partido. Porque o Bivar e o Rueda, que hoje são inimigos nesse nível, né? Não dá para dizer nem adversário político, porque teve essa história da casa que acusou de incêndio, não sei o quê, mas eles foram já aliados, muito amigos, muito próximos. Então, o Bivar que leva o Rueda para a vida política e para dentro do partido.
Olha o que deu. E olha onde chegamos. Chegamos em acusação de casa incendiada e tudo. Então, sim. Tem vídeo da casa incendiada. Por questões político-partidárias, né? Então, vamos... Só para a gente ter uma ideia do que a gente está falando aqui quando a gente fala de racha dentro do partido. O perfil dos personagens. Mas sabe, o perfil dos personagens. Outra coisa que eu fico também, assim, só para aproveitar, no ICL Urgente eu trouxe essa informação. Os movimentos sociais e as centrais sindicais finalmente vão lançar um plebiscito para tratar de uma pauta que essa sim interessa ao povo, né? Que é acabar com a escala 6x1. Sim. Então eu fico vendo, o bolsonarismo vai insistir nessa pauta da anistia? Parece que vai, porque o Bolsonaro sequestrou aí os interesses do PL para defendê-lo até o fim. Enquanto o bolsonarismo estava apostando em PIX, em questões econômicas, preço do ovo, conseguiu tirar a popularidade do Lula. Tirou. Foram para a anistia justamente na hora que o Lula foi para a rua e retomou o embate. Me parece que eles estão errando o timing. Porque nesse momento nós temos a direita falando de anistia, que interessa só para a turma deles. O governo e os movimentos sociais retomando as pautas. Acabar com a escala 6x1. Estão lançando agora, às 6h30 da noite, lá na Faculdade de Direito Lago São Francisco, em São Paulo, a campanha de um plebiscito popular nacional, para que as pessoas votem na rua, vão botar banquinha na Praça da Sé, lá na Cinelândia, no Rio, na Praça 7, em BH, enfim, nas principais cidades brasileiras. Assina aqui, você é a favor de acabar com a escala 6x1? Essa é uma pauta popular. A outra, isenção para quem ganha até R$5.000. Essa é uma pauta do governo. Então, o governo fica com a pauta dos R$5.000 e os movimentos sociais com a pauta de acabar com a escala 6x1 e deixa a direita falando em anistia. Por isso que o Centrão está assim, eu vou embarcar nessa do Bolsonaro, até quando vão ficar falando de anistia? E a minha base lá quer saber de outras coisas. Então, eles estão errando o timing, né? Problema deles. Né? Interessante isso, né, Rodrigo? Porque essa é uma pauta, essa da escala 6x1, que está falando com os sonhos das pessoas, né? E, bom, a gente discute muito aqui todos os dias, até sociologicamente, como é importante resgatar os sonhos para colocar... E ter 2 dias de folga por semana, né? Isso foi uma conquista da classe trabalhadora inglesa. Essa é uma pauta da velha esquerda, de verdade, né? Da esquerda que deu o 13º, da esquerda que deu férias aos trabalhadores, da esquerda de todas as melhorias para a classe trabalhadora no mundo inteiro. Essa é uma pauta que retoma essa linha. Exatamente, né? E uma pauta que quem vinha puxando era Érica Hilton, né? Puxou bastante isso no Congresso, em outros ela e o Henrique Azevedo também, né? Do Rio, né? Que é vereador no Rio. Cara. E agora achei interessante porque as duas grandes frentes, né? A Frente Povo Sem Medo e Frente Brasil Popular e os movimentos sociais, movimento de mulher, movimento de moradia, movimento enfim, os movimentos sociais estão encampando e vão fazer esse plebiscito, que é uma maneira de trazer essa pauta para a rua. A gente não fala tanto, tem que ir para a rua, tem que dialogar com o povo. Eu passava pela rua ontem e falava assim, a gente fala tanto de ir para a rua, mas o que é ir para a rua? As pessoas estão na rua resolvendo as suas coisas. Estão lá o tempo inteiro, né? Como é que você vai para... Você tem que ir com uma pauta, não é ir lá e bater na porta do sujeito. Falar do quê? Então, essa é uma maneira de ir para a rua. Você tem que ir no mínimo com um abaixo-assinado, né? Mínimo, no mínimo. E dialogar com alguma coisa que mexa. Escuta, você quer continuar trabalhando todo sábado e domingo pro cara que é comerciário, que trabalha numa loja, numa farmácia, num posto de gasolina? Ou você quer ter 2 dias de folga como tanta gente tem? Ou você quer levar seu filho pro parque, né? Sua filha pro parque. Porque a extrema-direita, a direita está usando o empreendedorismo, né, para ir na contramão desses direitos. Mas não precisa ser contra o empreendedorismo. Não é outro assunto, aliás. Mas você pode empreender durante 5 dias, vai empreender durante 6, 7 dias, sempre. Mas digo isso para justificar o desgaste, né? É importantíssimo. Então, eu acho que estamos num momento, né, de fazer essa disputa de pautas, aproveitando que a direita está lá enfurnada em anistia, em ficar falando de comunismo, sabe? Então, vamos aproveitar que eles estão distraídos com isso e gastando toda a energia deles nisso. Né? Ainda falta a esquerda chegar mais de forma decente nesses movimentos ligados a esses trabalhadores da rua, dos aplicativos. Sim. Você vê, o governo chegou a apresentar uma proposta, mas foi uma proposta muito apressada. Mal formulada. Mal escrita, mal formulada, que não agradou a categoria desses trabalhadores, que são clandestinos, não tem plano de saúde, se cair na rua, morrer, a viúva não tem nem assistência para levá-la para o cemitério. É um negócio feio, pesado. E a esquerda é outro universo, que a esquerda tem que dialogar, né? Tem que saber como chegar nessa gente e conversar. Sem dúvida.
Vamos, gente, voltar a falar. Vocês acharam que a gente não ia falar dele hoje, né? Quem? Donald Trump. Opa, eu achei que estávamos livres dele. Ele está preocupado com o banho, você viu? Ele mudou as regras da conta de água porque ele quer ter mais tempo para tomar banho. Ele quer que o preço da água não custe. Olha só, gente, era só o que faltava. Para cuidar do cabelo dele. Era só o que faltava aqui. Bom, é um assunto que está ocupando o noticiário todos os dias. A gente não consegue escapar porque o tarifaço do Donald Trump, todos os dias, ele coloca uma nova, vamos dizer, uma nova etapa nesse jogo de truco, né? Ele está sempre colocando ali o 6 em cima da China. Agora a gente tem um novo capítulo dessa novela e a gente vai chamar a Débora Maganha aqui. Opa. No Mercado de Investimentos, a Débora chama o novo capítulo dessa novela sempre de tarifa fatal, né, Débora? Boa noite para você. Boa noite, Gabi. Boa noite, Rodrigo, Chico. É isso mesmo, né? Porque cada dia um episódio vai de 0 a 100 muito rápido. Então a gente não sabe, a gente acorda com uma tarifa e vai dormir com outra. É uma loucura. E a gente está vivendo isso todo dia para acompanhar isso de perto e trazer as atualizações para vocês. Isso. Agora os Estados Unidos passaram a aplicar uma taxação de 145% sobre os produtos importados da China. Gente, esse número é um acúmulo das taxações que a gente vem trazendo aqui desde fevereiro. Começou ali 20, né? Aí depois, não, agora a gente vai colocar mais, vai chegar ali a 50, depois a gente vai colocar mais 50, enfim. Eles estão sendo, os produtos chineses, taxados desde fevereiro desse ano e a China está respondendo a isso. Então, passou a aplicar, a partir de hoje, tarifas de 84% sobre os produtos importados dos Estados Unidos. E, enquanto isso, né, Débora, as bolsas de valores do mundo inteiro, assim, derretendo em polvorosa. Aqui no Brasil, a gente teve alta no dólar, enfim. Eu tenho conversado muito sobre isso com a Débora, né? É difícil. O que vem agora, Débora? A gente pode esperar sempre o pior, né? Sempre o caos. Na verdade, essa é a pergunta de $1 milhão. Todo mundo quer saber o que vem pela frente, porque Donald Trump é muito imprevisível, né? Então, fica justamente... Tudo está acontecendo do jeito que está acontecendo, porque ele é imprevisível. Então, fica muito difícil de entender quais vão ser os próximos passos, porque até ontem, inclusive, na verdade, hoje ele chegou a repetir isso, que as tarifas da China não passariam de 125%. Só que já tinha aqueles 20% que tinham sido colocados lá no começo, naquela história do fentanil. Então, já tinha esses 20%. E quando ele coloca mais o 125%, sobe para 145% e não 125%, como tinha sido anunciado na véspera. Então, vira mesmo uma bagunça, porque começa a ter um discurso que as pessoas começam a se guiar por ele e logo aquilo muda, né? Então, logo depois dele ter falado, reafirmado que não ia passar daquilo, na verdade ia sim, porque ia somar os 20% anteriores. E por isso que é tão imprevisível. Porque começa ali a empilhar a tarifa, começa a ter essa queda de braço, né, essa corda esticando, sempre ali de uma forma, né, tentando puxar essa corda com mais força. E agora ele afirmou, né, na última atualização que eu tenho um pouquinho antes de entrar aqui, que ele quer alcançar algum acordo com a China, que está esperançoso nessas negociações, mas parece que está todo mundo muito cético em relação a isso. Ninguém está acreditando que isso vai acontecer no curto prazo, porque as demonstrações não caminham para aí. E aí é o que eu sempre falo, Donald Trump é muito difícil de prever e por isso que a incerteza está tão grande, os mercados eles estão derretendo, o dólar está subindo, porque as pessoas nesse momento querem fugir para a certeza, elas não querem ficar no risco. Começa a ter um sentimento de aversão ao risco e as pessoas, né, investidores, vão buscar segurança, eles vão buscar segurança nos títulos de dívida dos Estados Unidos, vão buscar segurança nas taxas livres de risco dos países. Então, vão sair daquele risco de bolsa, vão sair inclusive pensando no lado produtivo da economia. Ninguém vai querer tomar uma decisão de investimento agora, aumentar a capacidade produtiva, se tem incerteza em relação à demanda, em relação a commodities. Então, fica tudo em suspenso ali, fica todo mundo num ritmo, num compasso de espera, e ninguém consegue tomar decisão nenhuma nesse cenário porque ele é muito nebuloso, não dá para prever, não dá para ter uma visibilidade. Então, as pessoas começam a ter esse compasso de espera em todas as esferas, não só no mercado financeiro, mas do lado real também. E aí, diante dessa expectativa de uma demanda menor, seja de commodities, seja, né, por uma estagflação nos Estados Unidos, e esse efeito a gente sabe que acaba sendo um dominó entre os países, isso vai
começar a deixar todo mundo ali pausado mesmo. Ninguém vai querer tomar a decisão. E aí que começa, né, o ciclo a acontecer. Eu espero uma demanda menor no futuro, eu não vou tomar a decisão de investir hoje. Se eu não tomo a decisão de investir hoje, isso vai impactar, né, no crescimento, isso vai impactar no emprego, isso vai impactar na renda. Então começa a ter uma bola de neve se formando aí, e justamente por conta dessa incerteza plantada pelo próprio Donald Trump, né? E muita gente já está avisando isso, que ele está quase se auto-infligindo ali, né? Ele está colocando uma tarifa que está prejudicando o próprio país. Ô, Débora, mas e essa postagem do Donald Trump? Ele está sendo acusado pelos democratas, pela oposição, de manipulação de mercado. Olha só o que ele postou no X. Ele disse, gente, agora é um ótimo momento para comprar. Ele postou na rede social dele, a Truth Social, e isso foi, assim, menos de 4 horas antes do anúncio, né, de que ele ia pausar as tarifas, a taxação, né, em 90 dias. E aí os mercados dispararam e tal, aí ele fez uma publicação falando para os seguidores dele que era um ótimo momento para comprar ações. E essa história aí? Essa história, ela é muito polêmica e, assim, ao meu ver, criminosa, né? Porque se você fala... A gente tem que lembrar que a gente está falando de um presidente dos Estados Unidos, de uma potência, e mesmo que não fosse de uma potência, ele é presidente de uma nação. Ainda mais de um país que tem tanta influência. A gente está falando de um país que emite dólar, a gente está falando de um país que é uma potência mundial e que tem poder para acabar ali afetando todo mundo. Então, ganha um peso maior tudo que ele fala. E aí ele vai numa rede social, que é a rede social dele, e fala, um bom momento para comprar, quando os mercados eles estão derretendo. Porque ele está antecipando, ele não falou, mas ele está antecipando que é um bom momento para comprar. E ele tem poder de decisão. Ele é uma pessoa que vai conseguir mexer os rumos do país. E por isso que também a Trump Coin foi tão polêmica. Porque é uma moeda ligada a um presidente que tem poder de decisão e que poderia ter atitudes que iriam favorecer aquela moeda e adiantar isso. E também se adiantar, porque ele era o maior detentor da moeda e ele é presidente de uma nação. E aí quando a gente tem um presidente falando melhor hora para comprar, hora de comprar, né, boa hora para comprar, que seja, ele está sinalizando para as pessoas comprarem em bolsa porque ele vai tomar uma decisão. Então quem está ali ligado vai correr na frente, né, e até tem um pico de negociações ali um pouquinho antes, né, do movimento ser conhecido pelo público. Então tem esse pico de movimentações porque são pessoas tentando correr na frente para comprar com o melhor preço, na menor queda ou no melhor momento, para pegar todo o movimento de alta. E isso é uma prática condenável no mercado financeiro. Se a gente está aqui numa reunião, eu com vocês, né, eu, Rodrigo, Chico e Gabi, a gente está conversando e eu falo, olha, houve uma conversa no corredor que 2 empresas vão se fundir. Eu acho melhor a gente comprar. E a gente usa esse movimento para favorecer a nossa carteira, para favorecer nossos investimentos, nossos ganhos. Isso é uma prática criminosa, isso é uma prática que é condenável no mercado. E condenável de forma penal, inclusive. Criminal, você pode ir preso. Então é muito complicado isso. Eu quero trazer um outro assunto aqui para a Débora, gente, que olha, talvez vocês estejam acompanhando essa história aí nos portais, tem muita desinformação a respeito disso também, por isso a gente está trazendo a Débora aqui para esclarecer tudo para a gente, sobre a compra do Banco Master pelo BRB, o Banco de Brasília, operação que ainda depende da aprovação de instituições como o Banco Central, o CAD, mas essa história está acontecendo, está dominando o noticiário aí, o BRB deve pagar 2 bilhões de reais. E aí, Débora, calma, eu sei que aqui tem um monte de assim, conceitos técnicos da economia, a Débora está aqui para ajudar a gente a esclarecer tudo. Mas então, 2 bilhões de reais por 49% das ações ordinárias, 100% das preferenciais e em 58% do capital total do Master. E aí o Ministério Público do Distrito Federal instaurou um inquérito civil que é preliminar, né? É uma nota... Tem um aspecto técnico que fala a respeito dessa investigação do Ministério Público, mas basicamente está apurando as circunstâncias dessa operação. Então, essa transação também está sendo apurada pelo Ministério Público de Contas, enfim, a investigação é para saber se tem indício de crime contra o sistema financeiro. Então, a notícia aqui, a Débora pode esclarecer para a gente, né, o que está em jogo nessa história e também porque está preocupando muita gente que já investiu ou queria investir, enfim, no CDB
CDB do Banco Master, que tem prometido um rendimento bastante importante, de até 20% ao ano, Rodrigo. Gabi, só para deixar claro que o BRB é um banco estatal, né? Então é a compra de um banco público, controlado pelo governo do Distrito Federal, ou seja, pelo Ibanez, comprando um banco, o Master, que tem todas essas suspeitas envolvendo a sua carteira e tal. Então, é uma operação que mistura altas esferas do mercado financeiro com altas esferas políticas. Só para esclarecer aqui, lembrei, é notícia de fato o nome dessa instauração, essa investigação preliminar do Ministério Público Federal. Débora. Aí a gente tem que entender, né, o que está por trás, antes de tudo isso, né, antes da compra, inclusive, dessa intenção de compra do BRB, muita coisa já estava acontecendo no Master. Né? Então, é um banco que ele já tinha uma carteira de crédito um pouco preocupante. Ele é um banco que normalmente ele tem políticas bem agressivas de captação. Ele é um banco médio, né? O Banco Master não é um banco grande, mas também não é dos menores, ele é um banco considerado médio. E para atrair o recurso, porque senão o recurso ele flui para os bancos maiores. Então, para tentar atrair esse recurso, o Master ele colocava taxas de remuneração nos seus títulos, né? Então, para captar mesmo o dinheiro das pessoas, taxas cada vez maiores. Então, não era difícil você encontrar um CDB do Banco Master pagando 160% do CDI. E o CDI, ele acompanha a Selic. Então, vamos imaginar que ele colocou esses CDBs à venda, então, para a gente aplicar 160% do CDI, quando o CDI não estava tão alto, e aí a Selic começa a subir. Essa dívida, ela começa a ficar mais cara. Então, ele tinha políticas bem agressivas para tentar trazer esses clientes para colocar o dinheiro no Banco Master. O problema é, esse dinheiro que era emprestado para o Banco Master por meio desses instrumentos de renda fixa, eram utilizados muitas vezes para emprestar ali para uma carteira de crédito que não era tão confiável assim. Então ele começou a ter alguns problemas já ali em relação à carteira de crédito. E um banco muito conhecido também por comprar direitos creditórios. Então, principalmente precatórios aqui. Então ele tem ali, você tem um precatório, você tem um dinheiro para receber, o banco chega para você no desespero e fala, você não sabe quando você vai receber esse dinheiro, vende para mim por um preço menor do que você tem a receber, eu te dou o dinheiro agora e você me dá esse direito de receber por você. Você vende o direito de receber o crédito. Você passa para o banco o direito que é seu de receber aquele dinheiro. E o Banco Master era muito conhecido, inclusive, por fazer esse tipo de negociação. Então ele tinha alguns ativos ali na carteira que já eram meio ali de se desconfiar, né? Então já tinham alguns ativos que poderiam dar indício de problema. E aí vem essa compra, né? E o Banco Master tem uma outra questão, que antes da compra, o BRB já vinha comprando os créditos do Banco Master. Então ele ofereceu ali entre os 6 bilhões que ele comprou, né, de créditos de outros bancos, 4,7 eram do Banco Master. Então ele já tinha comprado ali uma parte dos créditos, dessa carteira de crédito do Master. E aí o que acontece? Limpa o balanço do banco. E por que limpa? Né? A gente às vezes fala, limpou o balanço do banco, né? Mas não entende por que isso acontece. Porque quando você tem aqueles ativos de dívida, né, no banco, você vai vender ali para outro banco ou para uma securitizadora, tira esses ativos do balanço, então você não vai mais carregar aquele risco esperando aquele dinheiro entrar, você recebe aquele dinheiro à vista, então entra uma injeção de dinheiro no banco naquele momento, e você reduz e melhora alguns indicadores contábeis, tipo o PDD, que é a provisão de devedores duvidosos, que é tipo o fundo de decepções do banco ali. Basicamente é o banco falando, olha, eu emprestei um dinheiro aqui, tem uma parte que eu posso perder, pode dar ruim, então eu já vou provisionar a perda no balanço. E aí você provisiona isso no balanço. Quando você tira esse crédito, você também tira esse PDD, quando você limpa o balanço. Você tira essa provisão que você fez dos devedores que não iam te pagar. Então você melhora o lucro contábil. Tem toda uma questão também aí dessa compra de créditos que foi feita no ano passado, antes de comprar o banco. Então teve uma injeção de dinheiro no Banco Master, isso deu uma melhorada ali na carinha do balanço do Banco Master, para depois ele ser vendido para o próprio BRB por um preço mais inflado. Então isso começa a trazer algumas desconfianças aí em relação a tudo isso. E sem contar, né, além de tudo que eu já contei para vocês, ainda tem a questão, né, não só de limpar balanço, tem uma outra inflada de balanço que teve no Master, que foi a compra do Banco Voiter. Ele comprou o Banco Voiter Indusval, e ele, que era o antigo Indusval, então muita gente conhece assim,
comprou esse banco por um preço bem descontado e começou a ter uma injeção de dinheiro ali, tanto do Voiter quanto do Will Bank, que era uma fintech. Então tem uma série de coisas no balanço que dão essa inflada, que não é ali um dinheiro que está entrando, mas sim um dinheiro que entrou sem recorrência, né? E tem aí também essa questão do Will Bank e do Voiter por um preço... o Will Bank, parte do dinheiro veio da compra do Will Bank, parte veio do Voiter, que comprou por um preço menor do que ele estava ali sendo comprado, né? E aí é como se você tivesse comprado um carro de 30 mil, que vale 50, e aí essa diferença você joga no lucro contábil de quem contou. Então, eles colocaram essa diferença no lucro contábil porque eles compraram com desconto. Então, deu uma boa inflada no balanço do Master para ele ser vendido logo em seguida. Então, isso está gerando uma série de desconfianças e também em relação ao tipo de ações que eles vão vender. Porque como eles vão vender só parte das preferências, só parte das ordinárias, que são as que têm poder de voto, ainda deixa meio que na mão do dono antigo. Então, é uma operação que ela acendeu esse alerta, não só por essas questões envolvendo essa venda, né, de créditos ao longo do tempo, o que deu uma inflada de balanço, um banco que vem inflando o seu balanço o tempo todo para ser vendido logo em seguida, tentar melhorar os índices ali de Basileia também, ele tentou fazer isso, para ser vendido em seguida por um preço maior. E com toda essa questão envolvendo as ações do banco para tentar não mudar muito o controle do banco. Então, isso é o que está mais acendendo o alerta, e eu acho que é importante, né? Porque se você tem o modelo que está sendo proposto aqui, você compra 49% das ações ordinárias e 100% das preferenciais. As ações ordinárias, elas são ordinárias, esse nome vem de ordem, de você poder votar em assembleia. E aí você manda o CEO antigo com 51% do controle, então permite o BRB evitar a necessidade, inclusive, legislativa e tentar reduzir esses questionamentos do Ministério Público e do Tribunal de Contas. Então, está tudo sendo feito de um jeito que é para gerar desconfiança mesmo e por isso que tem gerado. Agora, era bom dar o nome desse sujeito, né, que é o dono antigo, que é o proprietário, é o Daniel Vorcaro, né, que é o dono do Banco Master, o principal acionista do Banco Master, herdeiro de um grupo empresarial mineiro, né, filho de Henrique Vorcaro, considerado um banqueiro, o filho, né, Daniel Vorcaro, muito agressivo no mercado, bem relacionado politicamente, tão bem relacionado que convenceu o governo do Distrito Federal, não tem mais nada para fazer. Na hora de colocar o seu BRB, o seu banco estatal, para comprar e, de certa maneira, salvar. Essa vontade tão grande assim de ficar com esse banco, né? É uma vontade grande de ajudar o Daniel salvar, não, e salvar a empresa com problema financeiro, né? Muito interessante esses aspectos aqui que a Débora trouxe, né? Então... Alguém vai ganhar um troco aí, né? Porque Daniel Vorcaro, né, que é o controlador atual do Master, é ligado ao ex-ministro Ciro Nogueira e ao presidente da União Brasil, e tem também ali do PP, né? O Augusto Lima, que é sócio casado com a ex-ministra Flávia Pérez, que mantém vínculos com o governador do Distrito Federal também. Peraí. Toda Você falou do Antônio, aí o Antônio Rueda, presidente do... Não, Ciro Nogueira, presidente do PP, né? Assim, ele é ligado ao Ciro Nogueira, que é o presidente do PP, não é isso? E o Antônio Rueda. Ele é ligado aos dois. Ele é ligado aos dois. Eu acabei de falar do Rueda. A gente falou agora há pouco do Rueda. É ligeiro. É ligeiro. Ele não está lá para... Não foi proposital, né, Chico, que a gente falou do Rueda. Não, era outro caso, mas o Rueda está... Onde tiver rolo grande, o Rueda está na área. Então ele está operando aí, a gente não sabe se, mas aparentemente sim, né? De que maneira que os contatos políticos do Daniel Vorcaro ajudaram a fazer essa operação andar nesse sentido. Um banco estatal no Distrito Federal compra um banco privado com dificuldade. O resumo da ópera é esse, né? Sim. Se você não entendeu todos os detalhes, mas é isso, um banco estatal do Ibanez, aquele que esteve envolvido inclusive no golpe de Estado de 8 de janeiro, depois foi liberado, não foi nem denunciado. Amaciaram para ele. Amaciaram para o Ibanez. Mas ele chegou a ser afastado do Distrito Federal pelo Alexandre de Moraes ali quando teve a tentativa de golpe. Depois ele retomou. É um advogado também de muita grana lá no Distrito Federal, famoso pelas suas relações com o mundo dos negócios. Então, é uma operação cheia de suspeitas. É para a gente ficar de olho mesmo
e a Débora trouxe todos os detalhes, inclusive operacionais. Eu até queria, já que você trouxe o nome dele, né, do presidente do Banco Master, Débora, se você puder trazer, né, alguns detalhes aqui pra gente. Temos não isso, sei será? se você já apurou assim a fundo quem é o Daniel Vorcaro. Mas a gente já sabe que ele é bem relacionado desde ministros do governo Lula, aliados do Bolsonaro também. A Débora citou aqui um pouco os desdobramentos dessa história. Queria saber até onde ela já sabe, né? Se a gente já tem mais detalhes de quem é. Justamente, esse é o ponto, né? É uma pessoa que tem ligações, e até isso já está sendo levado em consideração, né? Que tem ligações ali muito importantes e ligadas ao Distrito Federal. E aí vem o BRB também, para comprar o banco, e aí começa também a acender alerta nos bancos privados. Porque o BRB ele quer comprar o Banco Master, mas não quer ficar com todo o crédito, toda a carteira de crédito, não. Ele quer ficar só com uma parte, quer ficar com a parte que tem mais liquidez, não quer ficar com os títulos de menos liquidez ou com os créditos de menos liquidez, e aí vai jogar isso no colo do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. E os bancos privados que mantêm o FGC, que é uma instituição mantida por todos os bancos, com a parte da captação, eles mantêm o FGC, falaram, então, peraí, você quer comprar, mas só a parte do banco e jogar o resto na conta do FGC? Aí entrou os bancos grandes, o FGC, para tentar comprar tudo, porque também começou a acender alguma suspeita do porquê que estaria usando o banco estatal, né, com todas essas ligações, para comprar um banco que teve aí o seu balanço mais inflado do que qualquer coisa. E precatório, gente, mercado de crédito, você não tem uma precificação, uma precificação ali que é padrão para todos. Isso é mercado de balcão. Então você pode dar preço de Ferrari por Fusca. E você não sabe ali muito bem o que você está comprando, porque não é um preço negociado padronizado. Cada um vai negociar ali numa ligação, numa conversa e tal. Então isso começa a gerar também desconfiança de como esses créditos foram precificados e por que teve essa injeção de dinheiro para deixar o banco mais caro e ser vendido depois. Então é como se tivessem injetado dinheiro, o próprio BRB tivesse injetado dinheiro, deixado o banco mais caro para tentar comprar ele mais caro depois. Então isso está acendendo muita desconfiança e justamente por conta dessas ligações que tem todo o imbróglio político que não é a parte financeira, técnica, de interesses ali, se vai aumentar a operação ou não. Tem o imbróglio político sim, que é justamente isso. Tem muitas ligações suspeitas e que levam a investigação, inclusive, vem por conta disso, porque pode sim ter essa inflada de preço para ser vendido na sequência. Débora, só estava levantando aqui, olhando a vida do Daniel Vorcaro, né? Ele é herdeiro de um grupo na área de construção e emigrou para o mercado financeiro. Ele é mineiro, né, de origem. Ele se considera, inclusive, um forasteiro na Faria Lima, porque a origem dele é Minas. Mas um forasteiro com posses, hein? Porque ele é dono de uma mansão de mais de 200 milhões de reais, será possível? Em Trancoso, na Bahia. Isso aqui é uma matéria do jornal Valor. Né? A mansão em Trancoso e o Hotel Fasano. Ele é sócio do Hotel Fasano. Só isso, o hotel do luxo, da elite paulista. Ele é sócio também. Então ele gosta da vida do luxo, é um banqueiro, enfim, tem recursos provavelmente para isso, mas gosta também de ter boas relações políticas. Esse é o perfil. Seria bom se tivesse a carinha dele aí, né? O Daniel Vorcaro, 41 anos, fazendo negócios com o BRB do Ibanez, não, do povo do Distrito Federal, Chico. Exatamente. Pô, tanto lugar para ele fazer negócio, ele foi logo para um banco estatal, né, lá de Brasília. O pessoal do mercado... não louvam tanto o mercado? Livre mercado, desde que tenha um empurrãozinho dos cofres públicos. Geralmente é assim. Os cofres, para salvar, né, salvar na hora de salvar dele. É isso, é famoso, né? Socialização lucros dos privados prejuízos. E prejuízos públicos. Isso, socialização dos prejuízos e individualização dos lucros sempre, né? É isso. Aí está a figura. Porque a gente fala tanto do personagem, não aparece a cara. Está aí a cara do dono do Banco Master, que fechou esse negócio da China, né? Um negócio da China não, um negócio do Ibanez, um negócio de Ibanez com o Vorcaro. Você que frequenta muito Trancoso, já trombou com ele aí pelas areias baianas. Eu fiquei surpreso com o valor da mansão. Mas lá uma casa daquelas... Mas 200 milhões? Eu nem sei o que é isso. A gente não faço a menor não tem ideia. como saber a dimensão disso, de fato. Agora, Débora, quem tem grana nesse banco, voltando para a terra, para a pessoa comum,
nossos amigos que por acaso se aventuraram, viram que o valor lá, que eles pagavam alto no CDB, no né? CDB, e colocaram ali seu dinheirinho de miado, de jornalista e tal. Essas pessoas correm risco ou está garantido? Olha, por enquanto, nada aconteceu, porque o banco ele não quebrou, né? Ele está em negociação, então os CDBs eles continuam rentabilizando. Caso o banco deu calote, então ele fala, eu não vou conseguir pagar esse CDB. Aí sim entra, e se, por exemplo, não quiser, esses créditos não forem comprados, essa carteira de renda fixa não for comprada pelo BRB, e aquele consórcio dos grandes bancos com a FGC também não conseguirem entrar em acordo, né? Então, se não tiver o acordo ali da venda do banco, isso pode sim dar problema para as pessoas que estão com o dinheiro no Banco Master. Então, por isso que a gente sempre fala, né? O rating de crédito ele é muito importante. O rating é a nota que é dada para a emissão de renda fixa. Né? Então, você tem ali que tomar cuidado, né? Quando você vê uma oferta muito boa, muito fora da curva, tá todo mundo oferecendo 115, tem alguém oferecendo 160, já acende o alerta que pode ser alguma furada, ou tá todo mundo oferecendo 15, tem alguém oferecendo 20? Será que essa empresa não tá, né? Esse banco, essa instituição não tá querendo chamar muito a atenção, não está querendo fisgar muita gente com uma taxa muito acima da média? Então tem que tomar cuidado. Mas muita gente colocou dinheiro e nem ganhou, nem está ali no 160, está numa taxa até menorzinha, tal. Se você tem o dinheiro ali no Master, por enquanto, ainda não está em risco. Mas a gente sabe que se essa negociação não der certo, aí pode ter o calote e aí sim entra no FGC, que vai ter que pagar, né, os investidores, né, quem emprestou dinheiro para o banco, até 250 mil por emissão e por CPF. Então, se você tem o Banco Master, você pode ter até 250 mil no seu CPF nesse banco, que está coberto pelo FGC, mas o que passar disso, aí sim você não tem a cobertura. E aí que também está o ponto, né? Aí abriu uma outra discussão com o FGC. Será que esses bancos médios não estavam aproveitando da situação que tem essa cobertura do FGC para oferecer taxas muito altas e falar, não, mas se der tudo errado, você tem a cobertura do FGC? Aí o Banco Master acendeu outro alerta, que é o do FGC, esses bancos estarem sendo muito agressivos para pegar o dinheiro, né, a captação, e falando que você pode contar com o FGC se der alguma coisa errada. FGC, então o FGC, né, também já está revendo isso. Fundo garantidor de crédito, né? Esse fundo que os grandes bancos mantêm para, supostamente, para dar garantias para quem tem o dinheirinho guardado ali. Até 250 mil. Se passar disso... né, o investidor. Assim. Se passar disso, meu amigo, quem tem mais do que isso é por sua conta e risco. É isso. Muito bem. Ainda bem que não tenho dinheiro para isso, viu? Não tem 250 mil? Não tenho. Não tenho. Aí eu não corro esse risco. Também esse tipo de risco nenhum. Vocês ficam falando aí, outro dia eu vou para casa Chico, tranquilo. Como é que você se defende desses riscos? Ele falou, eu defendo não tendo dinheiro no banco. Exatamente. Aqui... É uma boa forma de defender. Eu também não corro, viu, Chico? Mas você está livre desse Durmo com tranquilidade. Durmo tranquilo. Bom demais te receber aqui, Débora. Obrigada por hoje, querida. Valeu, até a próxima. Obrigado. Eu que agradeço, até mais. Boa noite, querida. Olha, gente, depois dessa, né, hoje, olha, muita notícia aqui, a gente trazendo esse cenário econômico, ultimamente está movimentado, viu? A gente vai trazer aqui um recado para a nossa comunidade ICL, viu, Rodrigo? Importante. Recado bom. Vocês conhecem a loja do ICL, a que a gente chama aqui carinhosamente de lojinha? Eu já fui modelo para essa loja. Já foi modelo? Nossa, esse modelo aí... Já fui modelo, já gravei um comercial aí. Pô, essa loja... A gente está com descontos progressivos, gente, na nossa lojinha do ICL. E como é que funciona, né? Desconto progressivo, gente. Você compra e ganha mais desconto. Então é assim, você comprou uma peça, 10% de desconto. 2, 20%. 3 peças, 30%. E aí, até 4 peças, então, 40% de desconto. Esse que é o desconto da nossa lojinha. Como é que funciona, né? Então a gente está trazendo aqui para a nossa comunidade... É a sua chance, né? Para quem não comprou e quer comprar o boné, né? Tem aquela camiseta que estava pensando, putz, bonita, né, tal, mas um descontinho ali ajudaria. Então, acho que esse é o momento de garantir aquela camiseta bonita, assim. Hoje eu estava usando uma, que tem uma seção ali que eu gosto mais, assim, que é uma editoria para as mulheres feministas.
E aí eu tava com a minha camiseta hoje. Que bacana. Não, eu tenho visto cada vez mais em passeatas. Na última manifestação que teve aqui, sem anistia, tinha muita gente com camiseta do ICL. Boné também, já vi também, o pessoal usando. Tava bonito. Muito bom. A nossa loja é souicl.com.br. Para você que não conhece, é o seu momento aí de poder acessar essa promoção, mas é válida enquanto durar estoque. Então, não é... E também não é cumulativa com outros cupons de desconto, né? Então, se você tem desconto, algum outro tipo, né, da nossa plataforma, então não vale para acumular o desconto. Mas, pô, tá muito bom, hein? E ajuda o nosso jornalismo independente, né? Claro, é uma forma de ajudar. Outra forma é você também entrar lá na nossa plataforma, né? Uma delas é essa que você ajudar entrando na loja souicl.com.br e ajudar Apoia diretamente o jornalismo que a gente faz aqui. Agora há pouco a gente viu a Elô lá em Brasília, né? Trazendo apurações, tudo isso. É assim que a gente... Cada vez mais gente e melhores coberturas. É isso. Vamos nessa então, Chico Sá, Rodrigo Viana. Amanhã estaremos de volta a partir das 7 horas da manhã. Muito bem. Opa, vamos embora. Assim vamos. Quase sexta, gente. Calma. Boa noite para todo mundo. Valeu. Olá, vamos falar um pouco de dinheiro, do seu dinheiro. Não é de hoje que a gente sabe que tem muita gente aplicando golpes financeiros por aí. Você não pode cair nessa. A gente tem que ficar de olho, ainda mais quando se fala do nosso suado dinheirinho, não é mesmo? Esses golpes estão cada vez mais sofisticados e vêm de onde você menos espera. Tem até corretoras famosas, conhecidas, metidas em confusão. Mas dá para você fugir dessas armadilhas do tal mercado. Meu querido amigo Eduardo Moreira, que já foi eleito o melhor influenciador de economia e negócios deste país, preparou uma aula especial que todo mundo precisa ver. Tudo que você precisa saber antes de investir o seu dinheiro. Vai ser no dia 15 de abril, às 8 da noite, aqui no ICL. Totalmente online e gratuita.